Olá, essa é a aula número 8 da disciplina de Planejamento Estratégico. A gente vai falar do Plano de Ação 5W2H. O Plano de Ação 5W2H é mais uma sigla aí que a gente tem na nossa disciplina que remete a 5 palavrinhas começadas com W e 2 começadas com H da língua inglesa, que eu vou apresentar para vocês em português aqui para facilitar. Tá? A gente vai ver que são 7 critérios que as ações ou as atividades de uma empresa devem atender para garantir da melhor forma possível a efetividade dessas ações, ok? Então, o 5W2H são 5 palavras começadas com W e 2 com H. O que essas palavras querem nos dizer? Basicamente, ela quer nos mostrar quem vai realizar. A gente tem que responder nesse planejamento das ações, quem vai realizar as ações, quando essas ações vão ser realizadas e como essas ações vão ser realizadas, tá? Para não ter surpresa. Também vai ser preciso descrever onde eu vou realizar essas ações e quanto que vai custar a execução dessas ações. Então, esses 5W2H são 7 características, 7 perguntinhas que a gente vai ter que responder sobre as ações, sobre a execução das atividades que envolvem um determinado projeto, um determinado planejamento estratégico, 7 respostas que a gente vai ter que dar para garantir que não haja surpresa sobre o que tem que ser feito no processo produtivo de uma determinada empresa ou propriedade, ok? Então, nesse próximo quadro, a gente tinha visto lá atrás que a meta era aumentar de 2 para 10 lojas próprias num período de 10 anos, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que responder as perguntas. O que eu quero que vá acontecer? A iniciativa aqui, o quê? A iniciativa A vai ser aumentar para aumentar de 2 para 10 lojas, eu vou ter, por exemplo, que contratar uma construtora. Para qual motivo? Por quê? Para construir a loja. Quem vai ser o responsável? O engenheiro fulano de tal. Que prazo ele tem para, essa construtora tem para realizar a obra? 2 anos, 3 anos, 1 ano? Como que vai realizar a obra? Com material pré-moldado ou não? Ou vai ser montado lá na hora a obra? Né? A parede vai ser pré-moldada ou vai ser construção de alvenaria? Onde que essa obra vai ser realizada? E quanto vai custar? Ok? E aí, assim, eu vou descrevendo outras ações, outras iniciativas que conjuntamente, elas vão garantir que em 3 anos eu aumente de 2 para 10 lojas próprias. Pode ser uma iniciativa 2, por exemplo, comprar 2 lojas de concorrentes. Então, por que comprar 2 lojas de concorrente? Porque eu identifiquei que naquele mercado não caberia mais lojas, então eu tenho que comprar as existentes. Quem que vai ser o responsável por essa compra? Eu vou delegar alguém para negociar com os donos dessas lojas. Em que prazo? Como que ele vai fazer isso? Quais praças que eu vou comprar e não construir? E quanto que eu topo pagar por essas lojas que já existem, ok? Então aqui eu dei 2 exemplos, um de construção e um de compra de loja que já existe, de concorrente, mas vocês podem indicar outras tantas ações que conjuntamente vão garantir que no espaço de 3 anos essa empresa aumente de 2 para 10 lojas próprias e alcance o seu objetivo, lá, o resultado esperado para chegar naquela situação futura desejada, né? Que a gente viu desde a primeira aula. Então, vocês veem que esse 5W2H não tem segredo nenhum. Tem 5 Ws aqui, olha. Qual iniciativa, what, né, em inglês, qual iniciativa, por quê, qual que é o motivo, o why, na palavra em inglês, quem vai ser o responsável, who, qual o prazo, when, e onde, where. Então eu tenho 5 palavrinhas que em inglês começam com W.
e em português é o que, o motivo, o responsável, o prazo e onde vai ser realizada essa atividade. E eu tenho duas palavrinhas que em inglês começam com H, que é how, que em português é como, e how much, quanto. Então, how é como eu vou realizar essa atividade e how much, quanto vai me custar. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Ws e 2 Hs, ok? E aí, aos poucos que essas atividades vão sendo realizadas, eu venho aqui e monitoro se o prazo está sendo cumprido, se aquele orçamento que me deram está dentro do que foi planejado, etc. Ok? Então, o 5W2H nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a planejar as ações que vão ser realizadas e depois a monitorar a sua execução. Então, é preciso estabelecer um prazo final, e isso é importante, tá? É preciso estabelecer um prazo final para que aquela meta seja atingida. A gente não pode esquecer dessa questão do prazo, porque como eu disse para vocês, uma coisa é eu atingir essa meta de ter 10 lojas próprias, quando hoje eu só tenho 2, em 3 anos, e outra coisa muito diferente é eu alcançar essa meta só depois de 10 anos, ok? Então, a gente tem que encarar também que esse é um processo de aprendizado contínuo. A cada mês ou a cada semana, o gestor olha para esse plano de ação dele, 5W2H, e vai ver lá se a pessoa que estava programada para fazer aquela atividade, ela está realizando aquela atividade. Se eu chego lá, por exemplo, numa propriedade que está produzindo tilápia, eu chego lá e vejo que está faltando oxigênio para os peixes, eu tenho que ir lá no meu plano de ação e ver quem era o responsável por garantir a saúde dos peixes. Okay? Então eu não preciso sair perguntando quem que é o responsável por isso. O gestor abre a planilha, vê lá no 5W2H quem era o responsável pela ação de garantir saúde aos peixes, ou pela parte nutritiva dos peixes, e ali ele já tem claramente quem ele tem que procurar para resolver aquela situação antes que os peixes morram, né? Então ele, lá do seu escritório, uma câmera localizada lá no lago, já mostra para ele que alguma coisa não está dando certo. Ele não precisa envolver, chamar muitos colaboradores, fazer reunião, etc., ou esperar o peixe morrer para tomar uma atitude, ok? Por fim, eu trago aqui esse último slide dessa aula número 8, que nos dá uma visão da disciplina, tá? A gente viu a fase do planejamento, né? A gente viu que a disciplina chama planejamento estratégico, né? Então a gente viu que a estratégia é o menor caminho, o menor e o melhor caminho para eu sair da situação que eu estou hoje e chegar na situação que eu desejo chegar. E isso envolve uma etapa de planejamento e uma etapa de execução das atividades. Para eu realizar o meu planejamento, a primeira coisa que eu preciso é saber qual que é a missão da minha empresa, a que eu me proponho, a que aquela empresa se propõe, e qual que é a visão dela de futuro, como ela quer ser vista pelos clientes. Em seguida, ela tem que realizar um diagnóstico de ambiente, que pode ser tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. Para isso a gente viu as ferramentas da FOFA ou matriz SWOT e a matriz PEST, né, que nos deu as fraquezas e as oportunidades, no caso da matriz FOFA ou SWOT, e nos atentou que a gente tem que monitorar os aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos tanto do ambiente interno quanto externo do nosso estabelecimento, do nosso empreendimento. A gente tem que definir quais são os objetivos estratégicos, a gente tem que definir indicadores tanto de desempenho quanto de resultado, indicadores tanto das ações quanto dos resultados e metas que eu quero alcançar. Tenho que definir um bom plano de ação para alcançar aquele resultado. A gente viu a ferramenta do 5W2H, que nos ensina a fazer esse plano de ação, e a gente
monitora os resultados e as ações a partir de indicadores que devem seguir o critério SMART. Essa foi a nossa aula número 8. Eu desejo bons estudos a todos e estou desde já à disposição de vocês, alunos e alunas, para os esclarecimentos lá nos nossos fóruns, tá? E estou sempre à disposição no e-mail e nos fóruns. Bons estudos!